Fato curioso, Kagurabachi atualmente é meu mangá favorito, e por causa disso eu decidi que anualmente eu vou fazer um vídeo dessa obra justamente no seu aniversário, 19 de setembro, tanto para convencer mais pessoas a lerem o mangá, quanto para falar mais sobre uma mídia que eu gosto. Kagurabachi, pra você que não sabe, é um mangá onde o protagonista Shihiro, após ver seu pai sendo morto, jura vingança contra o grupo que fez isso, e ainda por cima decide recuperar as 6 lâminas enfeitiçadas que foram roubadas nesse ataque ao seu pai. O mangá tem uma inspiração muito grande em filmes de ação do Tarantino, por exemplo, então a quadrinização é um estilo bem cinematográfico, algo bem que eu acho interessante. Não é como Murata, que faz basicamente um GIF em painéis de mangás, mas você percebe que foi desenhado por um cara que realmente curte cinema. Então, você tem essa visão mais sobre cinema dessa obra. Acho muito interessante o jeito que os painéis são feitos pelo autor. O desenrolar da história, mesmo com todo o óbvio jeito de shonen com poderzinho, que faz com que as coisas sérias não sejam poços de profundidade, ainda rende muitas reflexões, como guerras, armas nucleares e, por incrível que pareça, também sobre paternidade. E foque nesse último fator, porque ele vai ser bem o centro desse vídeo. Sinceramente, eu não vou tentar falar muito sobre o que acontece, porque eu não quero dar muito spoiler, então é um papo mais sobre alguns personagens, tentando ausentar o máximo de detalhes possíveis. Não sei nem se isso vai ficar interessante de assistir, então comenta aí se você gostou disso, gostando do mangá ou não, porque é um teste esse tipo de vídeo. Mas, enfim, o tema desse vídeo é um pai bem dos otários, mas não só ele, como todo o sistema e tradição que ele foi criado, o clã Sazanami. Essa galerinha ganhou bastante destaque há cerca de 200 anos, onde o primeiro chefe registrado desse clã nasceu. O que fez ele ser tão especial assim? Bem, o simples fato dele ter nascido como um gênio, possuindo 2 feitiços. O Isou, como padrão do clã, que permite o usuário criar e manipular um de choque, um poder que infelizmente não é tão criativamente usado na obra, mas já o outro foi o que realmente fez a virada de chave nesse clã, o inventário. Simplesmente a capacidade de ter uma dimensão de bolso onde somente o dono da habilidade pode decidir o que entra e o que sai com um tipo de registro. Com a habilidade desse líder, o clã Sazanami conseguiu ganhar muito destaque, ao se especializar em fazer leilões, com objetos de valor inestimável, tendo um evento bem anual chamado Hakuzaishi. Mas como a ganância nunca é pouca, alguns dos produtos desses leilões eram simplesmente pessoas, sendo sequestradas ao serem valorizadas por seus feitiços inatos, seja ter uma pele que é muito gélida ou algumas características que realmente fossem valorizadas. Com tudo isso, o clã Sazanami foi próspero em cima da vida livre de várias pessoas e transformou todo esse lance doentio em torno desse leilão em uma tradição familiar. E já que era impossível acessar ou fugir do armazém por elementos que eu já citei antes, como somente o líder tendo acesso a quem entra e quem sai, sem contar a segurança que o leilão tinha com a equipe chamada Tou, que se compõe pelos melhores lutadores do clã. Você pode imaginar por que esse evento continua acontecendo até os acontecimentos recentes do mangá. E aí é que tá, nos tempos atuais em que realmente se passa a história de Kagurabachi, entre os capítulos 19 a 44, somos apresentados aos atuais membros do clã Sazanami, e que também são os antagonistas desse segundo arco. Dos 6 que conhecemos, apenas uns 3 têm realmente um certo destaque, e essa galera é justamente o tema desse vídeo. Sim, eu expliquei todo o contexto do clã para falar sobre 3 personagens. Por quê? Pelo simples fato de que, ao se entender o sistema em que eles foram criados e moldados, é realmente possível entender o porquê tais personagens funcionam desse jeito. Começando por Hakuri, ele é de longe o que é mais bem trabalhado na história, por estar no núcleo principal junto com o protagonista. Durante toda a infância dele, ele foi maltratado e humilhado por todos os membros de seu clã. Inclusive, ele sofria com umas sessões de tortura bizarras envolvendo seu irmão mais velho. O porquê disso? Simplesmente porque ele nasceu sem talento, sem nenhum feitiço, o que o fez se tornar um tipo de vergonha para o clã. Até que quando ele começa a conversar melhor com uma das mulheres presas no armazém, ele percebe o quanto o sistema da família dele era realmente doentio e nada daquilo era culpa dele. O sofrimento dele não era culpa dele e ainda tinha muita mais gente que sofria mais do que ele. Então ele decide acabar com todo esse leilão de uma vez por todas. Mas sinceramente, ele meio que não era muito competente para isso. Mas eu voltaria a falar depois do Hakuri, já que é um ponto para mais tarde. Vamos pro próximo membro então, o Soya. Lembra quando eu citei o irmão mais velho que agrediu o Hakuri? Então, ele é esse cara. Simplesmente um sádico e metódico. É descrito como um dos mais sábios do clã, sendo até mesmo escolhido para suceder o pai como anfitrião. Mas o negócio estranho dele é quando realmente envolve o Hakuri. De acordo com Soya, ele o acha fascinante por ser patético.
e ele tenta mostrar um amor dele, entre aspas, por meio dessas agressões. Ele mostra bem que tipo de monstro esse clã cria. É sério, quando Hakuria reencontra o Soya, ele tenta até se jogar do prédio só pra fugir desse irmão mais velho. Sem dizer também que ele mata pessoas que julga estarem sendo mais influências ao Hakuria. Ele não demonstra empatia pela galera que tá presa porque ele acha que é só um produto, assim como todo mundo do clã acha, e até como em dado momento o Hakuria também achava. Agora falando sobre o líder do clã, Sazanami Kyoha. Pode parecer ter um design inspirado em um arrancar de Bleach e um nome também, mas é nítido que ele também tem um buraco no lugar do coração, figurativamente, mas mantenha essa crítica. A parada é que a sua obsessão pelo leilão é tanta que ele não se importa em sacrificar seus filhos. Tudo pra ele deve ser proteger o grande Hakusaishi. Até mesmo enquanto ele se envenena com poder que ele não consegue controlar, ele continua querendo manter o evento acontecendo, dizendo pra prosseguir. Em dado momento, Kyoha até se questiona se realmente a família dele não seria mais unida sem essas tradições, mas simplesmente ele nega e abandona ela com todas as forças, apesar de concordar que cometeu um erro durante toda essa jornada. Lembra do Hakuria? Então, mais pra frente é mostrado que ele não era inútil, muito pelo contrário, ele tinha um talento precioso para os feitiços. O único problema é que o tempo todo ele havia construído uma barreira em si mesmo, dizendo que não conseguia. Mas quando ele conseguiu se aflorar, ganhou até mesmo habilidades raras dentro do clã. E foi nisso que Kyoha admite seu erro. Hakuri realmente tinha valor, e era importante. E não acreditar nesse potencial foi realmente o que fez ele perder. E é aqui que chegamos no ponto final. O clã Sazanami, com o evento Hakusaishi, foi cercado de injustiças e abusos, tanto com os membros de fora dele quanto com os de dentro. Mas o que fez ele ruir foi a obsessão em manter tradições acima de até mesmo seus próprios filhos, e o potencial que eles poderiam ter, mesmo que não demonstrassem isso. Mais uma vez, eu recomendo muito você ler Kagurabachi, porque realmente é um mangá bem divertido, tipo, é meu favoritinho. E realmente fica tranquilo quanto à história, porque eu falei muito por cima para evitar estragar sua experiência lendo. E por esse motivo, nem sei se realmente vai ficar um vídeo interessante de ser assistido. É realmente um teste de formato, como eu disse anteriormente. Inclusive, como podem perceber, eu estou de microfone novo, e isso me dá a possibilidade de dar uma melhor qualidade para os vídeos. Dá pra considerar que essa é a minha forma semi-perfeita, sabe? Que nem o céu. Eu gosto de Dragon Ball. E caso você queira que eu continue me melhorando assim, não esquece de dar um gostei aí embaixo e, no caso de ter gostado do meu conteúdo e esteja interessado em ver mais, se inscreve aí. Eu tento postar vídeos mensais, mas eu acabo acertando mais no modelo bimestral. Enfim, a gente se vê em menos de 3 meses. Até mais!